Amém. Abra sua Bíblia, livro de Atos, Atos capítulo 23. Atos 23. Estamos, de fato, concluindo a exposição do livro de Atos, irmãos. Olha que bênção. E lembram, eu retornarei à exposição de Tiago sim, viu? Retornarei, não esqueci, tá? Não esqueci. Atos capítulo 23. Se vocês lerem aqui os capítulos 21, 22, 23, 24, 25, 26, vocês irão ver que tudo isso aqui é uma questão jurídica. Paulo foi preso, tá? Foi pego, açoitado e preso. E Paulo agora, ele, no capítulo 22, apresenta sua defesa, não foi ouvido, mesmo assim, ele foi lançado num cárcere, e aí Deus aparece a Paulo para dar um ânimo. Sabe, naquele momento que você está triste, está mal, e Jesus vai lá e aparece, olha, ser forte, não te mandei eu, se esforça, eu sou contigo. Basicamente foi isso que aconteceu com Paulo. Ele foi preso injustamente, tá? Por causa da religião, por causa da perseguição. Ele apresentou sua defesa e Paulo não mentiu em nada, mesmo assim foi esbofeteado, foi açoitado, e ele estava lá triste, angustiado, até mesmo por todo o contexto, machucado. O Senhor aparece. E depois que o Senhor aparece, Paulo meio que reanima o ânimo, né, irmãos? Deus, quando aparece, quando fala conosco, de fato ele muda o nosso coração, dá aquele gás para a gente caminhar mais uma milha. Mas me parece que as pessoas ainda assim estavam insatisfeitas e elas queriam a morte de Paulo. Não era suficiente bater em Paulo, não era suficiente prender Paulo injustamente, sem nenhuma acusação legítima. Paulo simplesmente estava aqui sendo julgado, Life, porque ele acreditava na ressurreição. Rapidinho, capítulo 24, leiam aí o verso 21. Capítulo 24, verso 21. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós, acerca do que, irmãos? Tudo isso aqui porque Paulo estava falando de Jesus, e as pessoas queriam, porque queriam matar Paulo, calar Paulo. Paulo não poderia ficar vivo, porque enquanto ele estivesse vivo, ele ia continuar pregando o evangelho, falando de Jesus. Paulo, ele demonstrou inúmeras provas que não era um homem de se calar facilmente. Bateram nele, ele pediu a palavra e ele falou de Jesus de novo. Então, rapaz, só há uma solução para a gente calar esse cara, esse tagarela. Ele foi chamado de tagarela, viu? Em algumas vezes. Só tem uma maneira: vamos matar ele que acabou, vamos degolar, vamos cortar o pescoço dele que acabou. E aqui, irmãos, começa a trama para matar Paulo. E eu quero ler o versículo 14 do capítulo 23. Se reúne um grupo de 40 homens, e eles decretam um jejum. Diz: olha, nós não vamos comer, enquanto este homem não morrer. Vamos jejuar até esse infeliz morrer. Irmãos, tem uma expressão aqui tão feia, chamam Paulo de peste. Eu vou mostrar a vocês aqui na Bíblia, viu? Para dizer que sou eu que estou falando. Só quando esse peste morrer, a gente come. Irmãos. Verso 14, vamos lá. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, de maldito, não comer coisa alguma enquanto não matarmos quem?
Paulo foi preso, foi açoitado, Deus aparece para Paulo, enquanto Paulo está reanimando, revigorando o ânimo, há uma trama, um projeto arquitetado pelos homens para ceifar a vida de Paulo. E aqui, irmãos, eu quero extrair a primeira lição. Todo mal que tramam contra você, só vai até onde Deus permite, amém? Eu vou repetir para ver se você entende. Todo mal que tramam, que planejam contra você, só vai até onde Deus permite, irmãos. Lembro-me do testemunho da Cleônia, quando os homens entraram lá na sua chácara, e eles assaltaram, e eles fizeram algumas maldades, mas eles foram até ali, porque até ali o Senhor permitiu. Lembro-me de Satanás, quando recebeu a autorização de Deus para tocar na vida de Jó, e Deus disse: você vai só até aqui, passar daqui você não vai não. Lembro-me de uma expressão que eu sempre falo aqui de Martinho Lutero, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde Deus permite. Lembro-me de Isaías, capítulo 54, verso 17, que diz que toda arma forjada contra mim, contra você, não prosperará. Lembro-me que a Bíblia diz que Deus colocou limite até nos grandes oceanos. Irmãos, o nosso Deus, o seu Deus, Ele é soberano, amém? O meu Deus, o seu Deus, Ele governa todas as coisas. Deus controla. Ninguém toca em você, ninguém fere você sem a permissão de Deus. Eita, pastor, quer dizer que Deus às vezes permite, para que possamos glorificá-lo, para que possamos aprender. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém dá um passo a mais se Deus não permitir. Sabe o que isso quer dizer? Sua vida é protegida por Deus. Os homens aqui estão planejando, estão arquitetando a morte de Paulo. Eles só vão até onde Deus permite. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém toca em mim se Deus não permitir, amém? Ninguém toca em você se Deus não permitir. E me parece que o crente, o cristão, ele esquece disso. Eu lembro de um testemunho que a irmã Rita contou. Eu não vou citar o nome, mas de um juiz que me chamou e foi a favor da família em um processo delicado, lembra? De um juiz, após a morte do seu Jerônimo, que era um juiz até um pouco meio de difícil relação. Não sei se você lembra, você me contou isso. Ele me chamou lá e ele meio que não favoreceu, não era mais que obrigação, mas agilizou alguns processos, né? Gente, Deus usa até o ímpio. Deus, Ele continua controlando e nada foge ao seu controle. Ninguém vai planejar a sua morte, ninguém vai planejar o seu mal. Só vai tocar em você se Deus permitir. Isso aqui que está acontecendo. Eles estão arquitetando, eles estão elaborando, eles estão construindo um plano mortal, mas Deus estava controlando todas as coisas e continua até hoje, amém? Primeira lição: todo mal que tramam contra você, só vai adiante, só vai até onde Deus permitir, não passa mais do que Ele permite. Não há prova que se eternize, não há prova que dure para sempre, não há dor que doa para sempre. Quando a gente menos esperar, no abrir e fechar dos nossos olhos, o Senhor Jesus voltará e arrancará dos nossos olhos todas as lágrimas. No abrir e fechar dos olhos, todo pranto será convertido em alegria. No abrir e fechar dos olhos, toda a nossa angústia será transformada em gozo eterno, irmãos. É só um momento de dor, e as pessoas só tocam em você até onde o Senhor permite, e Deus me conhece, Ele sabe até onde eu aguento. Ele sabe até onde eu aguento, o que é que eu suporto e o que é que eu não suporto. Deus sabe.
quero partilhar uma segunda lição. Eles tramam, eles planejam a execução de Paulo. E o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo. Tem gente que nem sabia que Paulo tinha irmã, quanto mais sobrinho, né? Mas tem, está aqui, pode ler, não vou ler o texto para vocês não. Escutou a trama, Sossô, foi lá e contou para Paulo. Aí Paulo chama o garoto, o menino, e diz: olha, procure o comandante, aquele que me prendeu. Por que procure o comandante? Porque ele sabe que eu sou cidadão romano. E não é qualquer pessoa que pode me matar, não, tirar minha vida, não. E aí o sobrinho de Paulo vai lá e conta para o comandante. Vamos ler a partir do versículo 20? Aqui é o menino, o sobrinho de Paulo, relatando para o comandante. Contando para o comandante a trama de matar Paulo, que nós já lemos aqui a trama, né? Respondeu ele, o garoto: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito, o seu caso. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem. Paulo, aqui está bom. O que é que o menino diz? Olha, amanhã vão lhe procurar 40 homens, e vão dizer: traze-nos aqui Paulo, para que a gente possa observar o caso dele mais acuradamente. Vamos detalhar as acusações, que na verdade isso aqui era só o intuito de pegar Paulo em público, de pegar ele e matar ele. Aí o sobrinho contou ao comandante. E o que é que o comandante faz? Olha, esse comandante, ele ia bater em Paulo quando prendeu Paulo no capítulo 22, 23. Ele deixou de bater em Paulo porque Paulo falou que era cidadão romano. Esse comandante, até então, não há nenhum relato que ele é crente. Ele pode sim, e ele até ouviu a palavra de Deus por intermédio de Paulo, ele ouviu. Mas até então não há nenhum relato de que ele é crente. Eu acho que ele se converteu. Eu acho. Porque ele aqui começa a proteger Paulo. Mas, irmãos, eu não posso, humanizar o agir de Deus. Segunda lição que eu aprendo: quando Deus se inclina para socorrer um filho, para salvar um filho, o escape pode vir de várias maneiras. Quando Deus se inclina para livrar um filho, para salvar um filho, para dar escape a um filho, este escape ele vem de várias maneiras. Qual era o plano aqui, irmãos? Matar quem? Me ajude aqui no caso jurídico. Qual era a trama aqui, Life? Era matar quem? E quem Deus usou para livrar Paulo da morte? O sobrinho e o comandante. Meu irmão, quando Deus resolve se inclinar para livrar um filho, o livramento, o escape pode vir de várias maneiras. Ele é um Deus que abre mar vermelho, amém, irmãos? Como faz um sobrinho escutar também uma conversa. É porque na nossa mente, o milagre, o miraculoso, é só quando o mar se abre, é só quando quando Jesus anda sobre o mar vermelho, é só quando o morto ressuscita. Quem disse que Deus também não é Deus de fazer pequenas coisas em favor da minha vida e da sua vida? Quem lembra de Agar? Gênesis, capítulo 21, verso 19. Agar, ela estava no deserto com o seu filho, sem água para beber, prestes a morrer. Já falei isso aqui uma vez. E Deus poderia muito bem fazer que no deserto brotasse uma fonte, um manancial de água. Poderia. Deus poderia muito bem fazer cair água do céu e encher o deserto em água. Poderia. Sabe o que Deus fez? Abriu os olhos de Agar para ela enxergar uma água que já estava ali. Sabe o que eu aprendo? Deus é um Deus que faz e que opera milagres assim, estrondosos, mas é um Deus também que trabalha em pequenos detalhes, usando o sobrinho para ouvir o caso, para relatar o caso para um soldado. O soldado vai lá e livra Paulo da morte. Quem disse que foi o homem? Foi Deus que fez isso, e o meio que ele usou foi esse meio simples. Porque na nossa mente só vale contar o milagre quando é algo, estrondoso. Às vezes Deus vai lá,
fala para um amigo, você coloca um currículo, conseguiu um emprego, não foi um amigo, não foi Deus que usou o amigo. Sabe, eu creio nesse Deus que Ele necessariamente não precisa operar coisas estrondosas, miraculosas, para eu crer que foi Ele que fez. Ele faz pequenas coisas e eu continuo acreditando que foi Ele que fez, amém? Por favor, não se acostume. Por favor, não pegue seu coração e ache que para você só funciona se for algo assim, ó, fora do normal. Não, se Deus não abrir o mar vermelho, não é milagre. Ora, como é o nome do pastor lá da PIB, Rafa, aquele antes do Técio? O pastor antes do Técio. Não. Antes do Técio foi o Roberto. Boa. Antes do Roberto. Rogério. O filho dele, lembra? O filho dele é policial civil, né? Filho do pastor Rogério. O pai dele morreu de câncer. O pastor Rogério, não foi isso? Acho que vocês são aqui do estado, devem saber mais do que eu, viu? Acho que foi isso. Câncer de próstata, não é isso? Creio que foi. Resumindo a história, quando o pai dele estava no hospital, o médico disse, olha, quando seu filho tiver tal idade, ele precisa fazer esse exame, simplesmente por uma questão de prevenção. E o filho, esses dias, foi lá, fez o exame, encontrou algo que precisava ser retirado, para que mais na frente aquilo não virasse um câncer. Sabe o que ele disse? Deus, naquela época, já estava usando meu pai, mesmo na morte, para cuidar da minha vida, os mínimos detalhes. Gente, que coisa linda a percepção dele, do filho do pastor Rogério, é entender que mesmo o pai indo ter um encontro com Cristo, estava sendo usado por Deus para cuidar dele, coisa pequena, gente. Porque a gente se acostuma a falar que Deus fez um milagre só com coisa grande. Deus faz milagres grandiosos, mas pequenino aos nossos olhos, mas não deixam de ser milagres grandiosos. Pastor, me prove que isso aqui foi algo grandioso. A vida de Paulo estava em jogo. O morrer ou viver estava em jogo. Não limite Deus, amém? Quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente quer ensinar a Deus como Ele deve agir. E a nossa mente até fantasia o milagre. Não, Senhor, faça assim, faça assim. Se o Senhor for por aqui, a gente fica ensinando a Deus. Não limite Deus. Quando Deus se inclinar para atender você, para socorrer você, o escape, o socorro pode vir de várias formas, que você nem imagina como. Pode ser por intermédio de um sobrinho, pode ser por intermédio de coisas pequeninas, como também pode ser o mar vermelho se abrindo, amém? Vi só, Alisson. Está crente, está tocando violão agora, né? Olha, os nossos recursos são limitados. Os recursos de Deus são ilimitados. E Deus, Ele usa o recurso que Ele quer. Não o que você quer, não o que eu queira, ou que eu quero. O recurso que Deus usou aqui foi um recurso que para você pode ser simples. Eu creio que vocês estão entendendo, amém? Eu creio que sim. Quem lembra de Josué? Como foi que Deus usou Josué para derrubar as muralhas? Com um grito. Você já viu parede cair com um grito? Ele pode fazer isso ainda hoje. Quem lembra aqui de Moisés? Como foi que Deus preservou a vida de Moisés de uma forma simples, no cestinho? Olha, o Deus que derruba muralhas é o Deus que conduz uma criança no cestinho. Olha que coisa simples, bonita. Tudo para dar errado, aquele negócio podia virar o menino morrer afogado. Não sei se vocês acham normal uma criança passando no meio do rio. Eu não acho normal, não. Não é todo dia que a gente vê isso, não. Uma criança passando no meio do rio. Vocês lembram de Elias? No monte, confrontando os profetas de Baal. O fogo caiu do céu. Meus irmãos, Elias colocou água assim na lenha. E diz que o fogo lambeu. Sugou até a água que estava lá. O seu Deus é um Deus que pode fazer fogo cair do céu para lhe socorrer. Mas também pode fazer uma mulher que está com muita sede abrir os olhos e enxergar a água que já está ali bem pertinho.
Entende que os recursos de Deus são diferentes dos nossos, e Deus não respeita a nossa capacidade, faculdade mental, porque Ele é superior. Então, pastor, qual é a segunda lição que você quer compartilhar conosco? Quando Deus se inclina para socorrer um filho, um servo, o escape pode vir de várias maneiras. Você está passando por uma dificuldade, por um problema, você precisa que Deus haja na sua vida, Ele vai agir como Ele quiser, amém? Seja de uma forma miraculosa, cair a tua bênção do céu, cuidado, que o que caiu do céu foi o diabo. Cuidado você não pegar o que cai do céu, viu? Como Ele também pode simplesmente fazer bater na porta da sua casa e chegar lá e lhe entregar nas mãos. Amém, irmãos? Eu creio nesse Deus que Ele trabalha nos extremos. Ele faz o mar vermelho abrir, como também conduz uma criança num cestinho. Como Ele vai lá, Paulo e Silas na cadeia, Atos 16, quem lembra? Eles estavam lá louvando ao Senhor. O que aconteceu com o cárcere? Um terremoto, as paredes caíram. Eu creio num Deus que pode fazer isso. Mas também creio num Deus que vai lá e manda alguém abrir a cela e dizer, saia, pode sair agora. Irmão, Deus faz como Ele quer, amém? Eu creio nesse Deus que faz a cadeia literalmente cair, como também manda alguém lá abrir a chave e eu passar. Não quer dizer que não foi Deus. Só é Deus se Ele quebrar as paredes, só é Deus se Ele quebrar as correntes. Não, nada disso. Sabe o que é isso, irmãos? Maturidade e sensibilidade que Deus pode usar, e Paulo não era besta. Paulo chamou o sobrinho dele, opa, está aqui a ferramenta que Deus mandou, está aqui a ferramenta que Deus está usando, é meu sobrinho, vai ali e chama o comandante, para que ele possa intervir, para que ele possa me auxiliar, porque a minha vida está em jogo. Amém, irmãos? Duas lições. Todo mal que tramam contra você, só vai até onde Deus permite. Ninguém toca em você, amém? Se Deus não permitir. Agora a gente tem que aprender a glorificar a Deus nas dificuldades e tomando água de coco na sombra, na pajuçara, né? Tem que aprender a glorificar a Ele. Segunda lição, irmãos, quando Deus se inclina para socorrer um filho, o escape pode vir de várias formas. Não limite Deus. Não limite Deus. Ele pode abrir o cadeado, como Ele pode estourar o cadeado, amém? Está aí, gostei disso. Ele pode abrir o cadeado ou estourar o cadeado. Ô, poesia feia, mas é isso mesmo que Ele pode fazer. Terceira lição. Verso 29, irmãos. O comandante percebe que a trama já estava pronta para matar Paulo. Diz, olha, eu preciso de vários cavaleiros com cavalos, 200, se não me falha a memória, dos 270 cavalos, e que estes homens conduzam Paulo até tal local e apresentem Paulo a Félix. Félix, irmãos, ele governava Cesareia, era um homem importante, da alta sociedade, era escravo antes, mas deu um boom na carreira dele política, e agora ele estava governando uma certa região. E aí o comandante pede para que Paulo tenha esse contato com Félix, ok? E ele faz uma carta de próprio punho, mandando para Félix aceitar Paulo e receber Paulo lá para Paulo não ser morto. Versículo 29, vamos ler? Olha o que ele vai dizer na carta. Estou te mandando aí um homem chamado Paulo, eu avaliei o caso dele, eu olhei o caso dele, e olha o que ele vai dizer. Isso aqui é o comandante, viu? Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que me justificasse morte ou ao mesmo prisão. O comandante, que acabou de receber o relato do sobrinho de Paulo, disse para Félix, que era um governador, disse, ei, vem cá, esse homem eu estou te mandando, e eu já garanto que ele não devia estar preso não, muito menos morrer. Estou te mandando ele porque o povo aqui quer matar ele. Resumindo, Paulo apanhou, Paulo apanhou de novo, e apanhou de novo, só você ler, vocês vão ver que ele apanhou muito.
foi preso sem nenhuma acusação. Alguém lembra de uma pessoa que passou por esse mesmo processo? Quem foi? Quem foi? Jesus, gente. A gente trabalhou aqui, sei das minhas limitações jurídicas, mas eu trabalhei aqui os pontos jurídicos da lei da época e a gente provou que Jesus, ele de fato foi preso inocente. E precisava, né? Não havia nenhuma condenação baseado na lei para Jesus estar preso. Da mesma forma, Paulo. É por isso que Paulo diz sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Até nisso, gente, isso é muito lindo. Mas qual é a terceira lição que eu aprendo? Por causa do Evangelho, somos perseguidos, julgados e até condenados sem culpa alguma. Por causa do Evangelho, irmãos, porque nós somos crentes, cristãos, porque nós somos servos do Senhor, nós somos, muitas das vezes, perseguidos, julgados e até condenados sem culpa alguma. Vocês já ouviram ou assistiram algum relato? Pastor preso nos dias atuais, em outros países, simplesmente porque estavam pregando o Evangelho? De vez em quando eu vejo isso. Não está demorando muito chegar aqui no Brasil não, viu? Do jeito que está indo, não está demorando muito não, viu? Daqui uns dias... gente, o pastor agora... Acho que eu já falei isso, gente. Tenha misericórdia da minha mente, viu? Está já bugando. Pastor Jades de Alencar. Qual foi a empresa de lanche que fez propaganda com as crianças, dizendo que que o menino podia ser menino, menina e... Enfim, qual foi a empresa? Burger King, né? Burger King fez esse comercial terrível. Aí o pastor, dono de uma escola, diretor de uma escola, fez um vídeo, também usando criança, dizendo, não, eu sou homem, eu sou menino, e Deus não errou ao me fazer. Ele teve que se justificar perante a justiça, podendo ser preso, simplesmente porque estava defendendo a Bíblia. Mas isso me gera uma preocupação tão grande, porque tem crente que ele é tão amigo do mundo, que o mundo nem quer perseguir ele. Ele é tão amigo do mundo, que ele não faz nenhuma diferença no mundo. Ele está no mundo e ele permanece no mundo, se Jesus voltar ele fica no mundo também. O crente de verdade, ele tem que ser perseguido. Eu vou repetir, eu quero que você diga assim, amém, pastor. O crente de verdade tem que ser perseguido. O crente de verdade tem que ser, de fato, às vezes até julgado e condenado inocentemente. Sabe por quê? Quando a luz chega, ela causa desconforto. Deixa eu te dar um exemplo. Não é desconforto porque você é chato, não. Porque você é arrogante, não. Porque você é antipático, não. Porque você é soberbo, não. É incômodo porque você é luz. Porque você muda o ambiente. Porque você transforma as pessoas ao seu redor. Quer ver um exemplo? Você está dormindo. Aquele sono bem gostoso, daquele de 3:30 da matina, da madrugada. Alguém vai lá e liga uma lanterna nos teus olhos assim, tum! O que é que faz? Se você não virar a mão e der um tabefe na pessoa, né? Incomoda. A luz, quando chega num espaço onde há trevas, ela tem que incomodar. Ela tem que fazer a diferença. E era o que Paulo estava fazendo, incomodando, porque ele estava fazendo diferença. Ele estava disposto a morrer, a ser julgado, condenado, esbofeteado, para fazer a diferença. Paulo não se parecia com o mundo. Ele não era um crente calango. Sabe o que é crente calango? Que ele se adapta ao ambiente. Paulo não. Se Paulo estava em algum local lá, ele estava pregando o evangelho sendo quem ele era. Se ele ia para outro local, ele estava pregando o evangelho sendo quem ele era. Tem crente que é crente na igreja. Se os amigos chamam para uma baladinha, para uma festinha, ele vai. E ele se adapta lá ao ambiente. E ele não faz nenhuma diferença, ele até bebe, ele fuma, sabe? Ele é igual ao mundo, não mudou nada, mesma coisinha. Esse crente nunca vai ser perseguido. Sabe por quê? Porque ele é um crente que está parecido com o mundo. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E se conformar é ter a mesma forma do mundo. Abram
as Bíblias de vocês, João 15, verso 18. Palavras do próprio Jesus, para vocês não dizerem que é o pastor que está pegando no pé de vocês. João capítulo 15, acharam? Verso 18. Paulo aqui, irmãos, foi preso injustamente. Paulo aqui foi açoitado injustamente, condenado injustamente e vai em breve morrer injustamente, conquanto tudo Deus permitiu, amém? Tudo Deus permitiu, nada fugiu ao controle de Deus, tudo Deus permitiu. Paulo, ele não era parecido com o mundo, ele era luz, e por ser luz ele estava causando incômodo. O que é que diziam dos discípulos? Estes homens estão alvoroçando, é? É isso, como é? É isso, menino, foi o que eu falei, mesma coisa, não mudou nada. Eles estão perturbando. João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Quem foi que falou isso aqui? Jesus. Meu irmão, o mundo não tem que gostar de mim, não. Muito menos o crente da igreja. O mundo não tem que gostar de mim, não. Quem tem que se agradar do meu coração é Jesus, amém? O mundo tem que olhar para mim e ter raiva de mim mesmo. Vocês acham que eu quero amizade com o mundo, é? Onde eu chegar e tá lá os amigos dizendo, olha, eu tenho 2 mulheres, olha, eu pego isso, eu faço isso. Eu tenho que chegar lá e tenho que repudiar esses comportamentos, dizer, eu não sou assim não, porque Deus me chamou para ser outra coisa. Sabe quando dizer, só quer ser santo? Graças a Deus. Sabe o que Jesus disse? Que a amizade do mundo, não sei se foi Jesus que disse, é inimizade com Deus. Falar igual a vovó, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia não, vovó, viu? Terceira lição. Por causa do Evangelho. Só porque, Life, você já recebeu, ainda não, a carteirinha não, vai chegar ainda, né? Você vai pegar inúmeros processos. Deus vai lhe abençoar muito, e isso aqui não é profecia não, é porque um servo do Senhor que é honesto, Deus abençoa, ponto final. E você vai ter que ter muitas escolhas em glorificar a Deus e ser sal e luz, ou corromper o Evangelho em prol da sua carreira. Sempre escolha glorificar a Deus, ainda que você perca. Sabe por quê? Porque a gente não tem que ser amigo do mundo não. A gente não tem que ser parecido com o mundo não, gente. Por causa do Evangelho, somos perseguidos, julgados e até condenados, sem culpa alguma. Quero ir para a última lição e finalizar, amém, irmãos? Vocês lembram das 2 anteriores? Tramaram, elaboraram, planejaram a morte de Paulo. Todo mal que tramam contra você, só vai até onde Deus permite, amém? Ninguém toca na sua vida se Jesus não permitir. E se Ele permitir é por alguma coisa. Isaías 54, verso 17, toda arma forjada contra nós não vai prosperar, amém? Ninguém toca em nós se Deus não permitir. Segunda lição, quando Deus se inclina para socorrer, para atender um filho, o escape pode vir, irmãos, de qualquer maneira. O mar se abrindo, ou uma gotinha de água que está no chão lá, amém? Ele pode quebrar o cadeado ou pode abrir o cadeado. Ele pode fazer as duas coisas. Ele é Deus. Terceira lição, Paulo estava sendo preso. O próprio comandante, capitão que escreveu a carta, reconhece que a prisão era injusta. Não vejo este homem como culpado, nem para a morte, nem para a prisão, nem para a morte. Por causa do Evangelho, nós seremos perseguidos, julgados e até condenados sem culpa alguma. Quero finalizar com a última lição. Lembram que eu falei que as pessoas, que estes homens aqui, eles chamaram Paulo de peste, desse nome feio, lembram? Porque ele era luz. Leiam aí capítulo 24, verso 5. Capítulo 24, verso 5.
Capítulo 24, verso 5, acharam? Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Sabe por que Paulo estava sendo xingado? Porque ele era luz. Porque ele não se enquadrava com o mesmo padrão do mundo. Gente, é tanto crente que parece com o mundo. Posso finalizar? Amém? Teve alguém que deu um amém tão xoxinho, como quem diz, já devia ter acabado, pastor. Estou cansado. Quero finalizar. Vamos para o capítulo 24. Olha, o governador aqui, Félix, ele pega Paulo, mantém ele na cadeia, mas agora com cuidados, Andréia. Só não maltratem ele mais não. Ele entendeu que Paulo de fato era inocente. Ele acatou a carta do comandante. Ele pega Paulo e diz, olha, agora eu vou até permitir que os companheiros de Paulo, eles entrem aqui para servir Paulo. Não vamos maltratar mais esse homem não. Sabem por que ele fez isso? Porque ele queria ouvir sobre o evangelho. Ele tratou Paulo bem e queria que Paulo contasse a ele sobre mais esse caminho, sobre o evangelho. E aí Félix, ele pega a esposa dele e vai ter um gabinete pastoral com Paulo. E Paulo começa a mais uma vez pregar o evangelho. Só que agora, irmãos, Paulo não está mais pregando para aqueles homens que ele pregava antes da baixa sociedade. O ministério de Paulo começou assim. Ele agora está pregando para a alta sociedade. E ele não mudou a pregação. Mudou o público, a pregação é a mesma. O vocabulário mesmo, a postura a mesma. Paulo, diante dos pobres, ele agia normalmente. Diante dos ricos, ele agia normalmente. Ele não mudava, não ficava pousudo, sabe? Tem gente que muda. Festa de pobre, festa de rico. Paulo não. Não houve sombra de variação na postura de Paulo. Sabe o que ele fez? Empurrou Jesus também para o Félix. Não quis conversa. Vamos ler agora o capítulo 24, os versos 23 a 27. Tá, só para eu poder lembrar vocês. Capítulo 24, verso 23, o modo como Paulo foi tratado. Capítulo 24, verso 23. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com brandura, indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo foi colocado na cadeia, mas agora com brandura, sem açoite, sem bofetada, sendo bem cuidado agora. E lá no versículo agora, leiam aqui comigo o versículo 24. Passando alguns dias, vindo Félix com sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito do que, irmãos? Estava agora Paulo pregando o evangelho para a alta sociedade. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A última lição: tudo na nossa vida tem um propósito, amém? Meu amigo, Deus permitiu Paulo começar pregando o evangelho para os pobres. Deus permitiu Paulo ser preso, porque Deus queria pregar para os chefes, para os governadores, para os líderes. E na mente das pessoas, o ministério de Paulo estava fazendo isso assim, ó, caindo. Por quê? Para a prisão, mas não, Deus estava elevando Paulo para ele pregar a todas as castas sociais. E, irmãos, se vocês lerem os capítulos posteriores, depois que ele prega para Félix e para a esposa, ele vai pregar para César. Ele vai pregando para os, sabe, irmãos, vai aumentando o nível da sociedade que Paulo vai pregando. E o interessante, Paulo não lucrava R$1 com isso. Hoje em dia os pastores, cada igreja que eles passam,
vão aumentando, né? Né, irmãos? É jatinho particular. Não estou dizendo que o pastor tem que passar fome, não. Mas se Deus quiser. Vocês entendem a diferença do ministério de Paulo? Pregando para os mais ricos, mas sendo prisioneiro de Cristo. Na cadeia, ele pregava para os imperadores, para os reis. Quero finalizar. Última lição: tudo na nossa vida tem um propósito. A questão não é por quê, é para quê. Deus, para quê eu estou passando isso? Primeiro, para a glória dele, amém? Tudo que Deus faz com você, aonde ele lhe levar, se você tem acesso às pessoas mais pobres desta cidade, é para você pregar às pessoas mais pobres dessa cidade, amém? Se você tem acesso às pessoas mais ricas dessa cidade, é para você pregar às pessoas mais ricas. Não sejam parecidos com o mundo, viu, Life? Quando Deus lhe colocar lá, olha, lá em Riba, lembre do seu pobre pastor, viu? Prega o evangelho, aonde Deus lhe colocar. Nós temos na nossa igreja uma diversidade de pessoas, de profissões, de públicos, né? Nós temos empresários, enfermeiros, médicos, advogados, sabe, cada essa área que Deus, sabe, tem colocado um crente lá, é para o nome dele ser glorificado. Amém. Não é porque, é para quê? Para que o nome dele seja glorificado, amém? Aonde você estiver, tudo que acontece com a sua vida tem um propósito, e o propósito de Deus é a glória dele. Nada é aleatório, irmãos. Tudo tem um para quê? Tudo tem. Em primeiro lugar, a glória dele está em jogo. Em segundo, o nome dele precisa ser anunciado para os pobres e para os ricos. Eu espero que vocês entendam tudo que Deus está fazendo com a vida de Paulo. A gente está acabando o livro de Atos. Talvez a gente comece Romanos. Tudo indica que vai ser Romanos, não sei. O culto de quinta é esse culto mesmo que a gente senta para estudar um pouquinho, para conversar. Eu tenho algumas limitações, vocês têm algumas limitações. Nós vamos aprendendo um com os outros. Mas eu tenho certeza que nós estamos crescendo, vendo Paulo diminuindo. Nós estamos crescendo, vendo Paulo diminuindo. Porque Paulo era livre. Paulo tinha uma condição financeira boa. Além de ministro religioso, construía tenda. Paulo podia muito bem escolher pregar o evangelho sem ser na cadeia, Francisco. Ele se submete à vontade de Deus porque ele sabia que tinha um para quê, para Deus ser glorificado, para o nome dele ser anunciado. Nós temos na nossa igreja uma diversidade de públicos para que o nome dele seja glorificado, amém? Vamos louvar a Deus.